Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez nesta belíssima manhã de terça-feira, começando o mês de outubro. Hoje é 2 de outubro. Eu acredito que você que está conosco deve ter ouvido ontem a primeira parte desta mensagem sobre o tema como ou em quem o cristão deve votar. Considerando que nós estamos na semana que antecede as eleições, no próximo domingo, dia 7, inclusive eu quero aproveitar aqui e fazer um convite aos irmãos evangélicos de nossa cidade de Campina Grande. Nós vamos ter uma vigília, aliás, uma meia vigília preparatória para nós no domingo estarmos indo às urnas. Nós vamos começar na sexta, no sábado, dia 6, às 20 horas, uma meia vigília. Vamos até 1 hora da manhã do dia 7, quer dizer, já no domingo, da madrugada. Vamos encerrar, até porque precisamos de repousar e no dia seguinte irmos às urnas. Então, quem quiser, quem reside em Campina Grande e mora nas imediações, confluência ali no bairro de José Pinheiro, Catolé, a nossa igreja, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, e nós vamos começar a vigília em prol das eleições no dia 6, no sábado, às 20 horas. E vamos nos estender até 1 hora da manhã do dia 7. Se você quiser nos acompanhar nesta maratona de oração, porque o momento é de muita importância, nós vamos estar, portanto, orando pelo Brasil e pelas eleições. Então, a nossa mensagem ontem, a introdução, foi em quem o cristão deve votar. E nós, hoje ouviremos a segunda parte desta mensagem, porque o momento é de muita responsabilidade. Inclusive nós, como cristãos, temos que ter a nossa posição, temos que ter a nossa firmeza, a nossa convicção. Não podemos negociar nada, temos que ser firmes, né? Quanto à nossa eleição, a escolha dos nossos deputados estaduais, federais, senadores e presidente. E essa é a responsabilidade de todo cidadão, mas eu estou me referindo a nós como cristãos mediante as nossas convicções, biblicamente falando, né, de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos estar tratando logo mais. Antes eu quero pedir as orações também dos amigos e dos irmãos por nosso programa Opção para a Vida. Nós estamos há 27 anos no ar. E tem sido difícil devido à situação em que nós estamos vivendo, né? A crise, desemprego e algumas pessoas que eram mantenedores do nosso programa chegaram para mim e disseram: pastor, não vai dar para continuar, eu estou desempregado, eu estou sem condições, e a gente está batendo em outras portas para conseguirmos suprir essa necessidade. Se você se sensibilizar com a nossa situação e quiser nos ajudar, primeiro você ore, isso já é uma boa ajuda, não é? Você estará nos ajudando em oração, está de bom tamanho. Mas se você se sentir desejoso de cooperar para que este programa não saia do ar, então eu espero que você nos procure, Livraria Manancial, quem reside em Campina Grande, por trás das lojas Olacante, ali no centro da cidade, ou se você quiser, a conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, repetindo, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, 7551/5. Fico imensamente agradecido àqueles que cooperarem ou que desejarem participar deste ministério que estamos no ar há 27 anos. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a segunda parte desta mensagem, cujo tema é em quem o cristão deve votar. Quando alguém está debaixo de uma tensão emocional, psicológica, debaixo de uma situação difícil, periclitante, de amargura, de angústia, de provação, de tribulação, de perseguição, e essa pessoa se sente aliviada de toda aquela tensão, parece que saiu das costas um fardo,
Parece que saiu das costas um peso que ele se sente mais tranquilo. É assim, quando os justos, conforme vemos no capítulo 29 do mesmo livro de Provérbios, versos 2 e 16, do qual nós estamos trazendo como nossa reflexão, no capítulo 29, quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E no versículo 16, ele diz: quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Pensando nesses dois versículos, eu pude refletir, depois de orar bastante, meditar, que nós estamos diante de uma situação, meus irmãos e amigos, em que este país, nunca na história desta nação, está diante de uma decisão em que nós poderemos fazer uma boa escolha ou uma péssima escolha. O Brasil está vivendo, repito, um momento histórico, e nós precisamos, na condição de cristãos, analisar a nossa posição, o nosso posicionamento. E eu espero que nós, depois de ouvirmos toda esta mensagem, façamos as nossas conjecturas. Então, nós não podemos apoiar candidatos na condição de cristãos. Aqui é a nossa responsabilidade, que sejam a favor do aborto. Quem for eleito pode até levar isso avante, mas nós como cristãos temos que fazer temos que nos posicionar. Não podemos ser incoerentes. Aqui em nossa igreja, recentemente, nós tivemos aproximadamente umas 7 mães que deram à luz. E todas elas tiveram alguns meninos e meninas. Já visitei todos eles, todas essas crianças nas maternidades. No caso, a filha de Carlinhos, o filho de Carlinhos, uma criança nascida prematuramente com 7 meses, lá no hospital da FAP. E eu fui visitar aquela criança, e a enfermeira, eu entrei na UTI. Depois de fazer aquela asepsia nas mãos, a enfermeira disse: o senhor quer tocar no bebê? Eu digo: quero. E eu pus a mão naquela criança, e ela até riu para mim, disse: esse menino é impossível demais, pastor. Dava cada pontapé assim, os pezinhos, as perninhas fragilizadazinhas, mas um ser lutando para sobreviver, uma deficiência por ter nascido prematuramente. É crime não permitir que um ser vivo tenha o direito de viver. Nós não podemos ficar calados, temos que protestar. Não podemos ser coniventes, não podemos ser incoerentes em aceitar candidatos que aceitem o aborto. Isso pode até ser aprovado, mas nós como cristãos não podemos ser incoerentes. É contundente. Provérbios, capítulo 6, versículos 17 a 19, diz assim: abra bem os ouvidos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa. Agora abra bem os ouvidos. E mãos que derramam sangue inocente. Isso aqui é para aquelas pessoas que defendem
tirar a vida de um ser que já tem vida, seja 24 horas, mas que já está em forma embrionária dentro de um ventre materno, esperando ter o direito e o dia e a hora de nascer. E é crime, portanto, se há algum candidato que defende o aborto, você está indo de encontro a um princípio bíblico da palavra de Deus. E nós, como cristãos, não podemos apoiar candidatos que realmente creiam ou estejam defendendo o aborto. Daí a nossa responsabilidade. Em quem você, como cristão, deve votar? Numa pessoa que defende o aborto? Não sejamos incoerentes, irmãos e amigos que nos assistem agora, seja na televisão, seja no YouTube. Não sejamos incoerentes na condição de cristãos. Você pode simpatizar com o candidato ou a candidata que seja mais próximo daquilo que você deseja que esta pessoa seja eleita, mas se defende esse tipo de direito, que eu não chamo isso de direito, você está errado. Como cristão você está errado. E aí ele diz aqui: estas 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Pensa um pouco. É incoerente, portanto, você votar em quem defende o aborto. Como também é incoerente você votar em quem defende a legalização da maconha. Quem é a família que está aqui agora, nesta hora, ou em casa nos assistindo, que não está sendo vítima daqueles que são dependentes químicos? No meu sangue, eu perdi 2 irmãos vítimas dessa coisa chamada droga. E não tem família que não sofra esse tipo de conflito em casa. Muitos pais que me assistem agora perderam seus filhos por causa das drogas, por causa da maconha, por causa do crack, por causa do ox, por causa da cocaína, por causa do êxtase, por causa da cachaça, da bebida, do álcool, por causa do cigarro, do tabagismo. E você sabe que isso é verdade. Como eu posso votar num candidato que defende a legalização da maconha e de qualquer outro tipo de droga? Isso é incoerente. Isso é ser incoerente. Eu não posso aceitar isso. Em quem o cristão deve votar? Em quem defende esse tipo de coisa? Isso é incoerência. É incoerente também e contundente alguém votar em candidatos como cristão, você como cristão, que defende a igualdade de gênero ou a união homoafetiva. Isso vai de encontro aos princípios das nossas convicções. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Não somos contra ninguém que tem o direito de viver do jeito que quiser. Não podemos impedir, não podemos coibir, não podemos proibir. Nós temos liberdade, nós vivemos num país de liberdade. Mas eu estou falando da convicção que eu tenho na palavra de Deus em apoiar uma coisa que está errada. Estou falando para cristãos, pessoas que creem na palavra de Deus, que tem na Bíblia como única regra de fé e prática. Não podemos ser incoerentes. Então veja qual é o candidato que você está votando, em quem o cristão deve votar. Enfim, não podemos votar tendo um procedimento corrupto, negociando o voto, que é um crime. Eu vou votar em candidato fulano ou cicrano ou beltrano porque ele me deu o pneu da minha moto, porque ele ajudou no emplacamento do meu carro, porque ele fez a minha prótese, porque ele me deu 1 milheiro de tijolo para eu construir o muro da minha casa.
ou porque eu recebi uma cesta básica, ou porque ele me deu um emprego, me garantiu, e se for eleito vai me dar um emprego. Isso é corrupção. Se tem algum candidato que está tentando ou persuadi-lo a votar nele por causa de algum favor, alguma vantagem, corra, fuja, porque você mais tarde vai ter um corrupto lhe representando lá por sua corrupção. Direitos serão negados, direitos de segurança, direito da sua saúde, direito de tudo que você imaginar, foram roubados, porque você antes contribuiu para que alguém corruptamente, de forma corrupta, fosse eleito, estivesse lá no poder. Em quem um cristão deve votar? Num cara desses aí? Envolvido com falcatrua, envolvido com todo tipo de cambalacho, no dito popular? Então, meus irmãos, vamos agora para a segunda parte desta mensagem. Então vamos ver os 3 exemplos bíblicos de personagens que devem servir de espelho. E aí você pode até dizer, mas pastor, esses homens que estão aí, que pleiteiam governo, deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, seja quem for, são todos cristãos, são todos... Não são todos cristãos, nem são evangélicos. Mas eu estou falando para nosso posicionamento como cristãos. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Não podemos aqui dizer que nós cremos em tudo que eu acabei de falar e chegar a eleger alguém que a gente sabe que ele está indo de encontro às minhas convicções, de encontro com a fé, de encontro com a palavra de Deus, de encontro com aquilo que eu confesso crer. Então nós vamos ter esses 3 exemplos, e eu prometo a vocês que vou encerrar e deixar com você esse poder de decisão. Não sou eu que vou decidir por você, e ninguém está aqui trazendo qualquer sermão, qualquer pregação que seja tendenciosa, mas eu estou falando, repito, faço questão de repetir, nosso posicionamento como cristãos, qual deve ser. Então, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é de um personagem que está na Bíblia. E se a gente ouve falar em ficha limpa hoje, ficha limpa não é de hoje não, meus irmãos. Ficha limpa está lá no livro, no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Sabia que está no livro de Daniel? Vamos ver a história deste personagem. No capítulo 1, versos de 1 a 8, nos diz a palavra de Deus que este personagem foi levado no exílio para o cativeiro babilônico. E esse personagem, quando chegou lá, o rei Nabucodonosor procurou os melhores jovens, fossem os jovens mais vistosos, talentosos, mais sábios, mais inteligentes, mais robustos fisicamente, para que eles fossem guardados e preservados para que mais tarde servisse à corte. E dentre esses personagens, lá estava Sadraque, Mesaque e Abidênego. E dentre esses personagens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, Misael, Mesaque, Azarias e Abidênego, estava Daniel, que recebeu este nome, esse pseudonome. E aí o rei mandou que todos aqueles jovens tivessem o direito de participar de todas as finas iguarias do rei, está no capítulo 1, versos 8 em diante. E Daniel, ele tinha tudo para realmente comer e beber de tudo que estava sendo servido lá no palácio do rei. Porém, este moço, diz no verso 8, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele tornou-se um jovem diferente dos demais. O moço que estava com a responsabilidade de cuidar daqueles jovens para que eles não ficassem emagrecidos, disse: olha, se vocês não comerem das finas iguarias do rei, vocês vão emagrecer, vocês vão perder peso, e portanto vocês
não façam isso. Ele disse: vamos fazer um teste. Vocês me deem 10 dias para que vocês vejam, a gente vai ser vegetariano. Vamos comer apenas verduras, legumes, nada de comida, dessas iguarias do rei. E quando passaram aqueles dias, novamente diz a palavra que eles eram mais robustos, mais fortes do que os jovens que estavam se contaminaram com as finas iguarias do rei. Daniel então ganhou posição com isso. Ele se projetou pela sua postura, pelo seu comportamento, pela sua atitude de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele ficou isolado, ficou sozinho, mas ele disse: eu vou propor no meu coração não me contaminar com essa coisa que está aí. Talvez até alguns disseram: ele quer ser mais santo do que os outros? Ele quer se destacar? Ele quer se promover? Não. Sabe o que era que levava Daniel a tomar essa posição? Convicção no Deus que ele cria, no Deus que ele crera. É isso que eu estou tentando mostrar para os irmãos. Quais são as convicções que nós temos para que nos leve a não votar em determinados candidatos que defendem esse tipo de coisa que está aí errada e desmantelada. Se não tivermos convicção, nós vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei, com certeza. Mas diz a palavra que este moço, ele simplesmente propôs no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. E por isso ele galgou uma posição de mais tarde inclusive estar em destaque. Foi chamado para fazer parte da corte do rei Nabucodonosor. E aí começou a enfrentar, sabe o que, irmãos? Dificuldades. Uma das dificuldades que Daniel enfrentou foi inveja. A inveja é uma arma de pessoas que não sabem e não têm a menor condição de fazer ou promover o que eles poderiam agir honestamente, sinceramente. Então, Daniel foi um jovem que atravessou o reinado de Nabucodonosor, reino da Babilônia, Beltesazar, persa, Dário e o reino ou império dos Círios. Neste período em que Daniel estava no tempo do rei Dário, os sátrapas, que eram homens escolhidos para serem assessores e auxiliares do governo do rei Dário, os sátrapas, esses sátrapas, eles eram governadores das províncias, como nós temos, por exemplo, Brasília, capital do estado do Brasil, e os demais estados da federação. Então cada estado tem o seu governador, como cada cidade tem o seu prefeito. Então esses sátrapas eram como se fossem governadores de vários estados, como nós temos no Brasil. E estes homens então, satrapia era o nome que se dava também, passaram a ver Daniel com outros olhos. Este homem está se destacando, esse homem está se sobressaindo, esse homem, ele tem um comportamento diferente dos demais. E aí, isso gerou no coração deles inveja. O que é que eles fizeram? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa errada na vida deste homem. Aí surgiu o primeiro ficha limpa, se é que a gente pode dizer, aqui em Daniel capítulo 6, versos 18 a 20. Eu vou pedir que você tenha um pouquinho de paciência e leia, ou atente comigo essa leitura que eu vou ler, porque você vai ver exatamente isso que aconteceu. Versos 18, isto é, capítulo 6, versículos versículos de 18 a 28. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio. Aliás, estou lendo antes, depois, capítulo 6, desculpem.
Pareceu bem, capítulo 6, verso 1, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes, desses presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Isso aqui, Daniel era um ficha limpa. Amém? Daniel era um ficha limpa. Procuraram, não encontraram, mas aí encontraram uma brecha. Esse homem é muito religioso, ele crê no Deus de Israel, ele confessa o Deus de Israel. Então vamos procurar persuadir o rei Dário, que por espaço de 30 dias ninguém reverencia a ninguém a não ser a ele, no caso o rei Dário. E vamos fazer com que o rei aceite essa proposta e convencer o rei. Não sabia ele que Daniel era o alvo para ser, inclusive, ser morto. Não sabiam eles que Daniel era o objetivo de toda aquela trama era Daniel. Mas Daniel, quando soube desse edito que o rei assinou e baixou aquele decreto, ele passou a orar com as janelas abertas para a banda de Jerusalém 3 vezes por dia, como ele costumeiramente fazia. Então foram lá, flagraram Daniel orando, denunciaram, delataram ao rei Dário. Então agora tem que cumprir, e aquele que não cumprisse ia ser lançado numa cova de leões famigerados, famintos. E assim aconteceu. Porém, no capítulo que eu ia ler anteriormente, no capítulo seguinte que nós lemos a sua história, no capítulo 6, versos 18 a 28. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Repito que você, telespectador, deve entender o motivo pelo qual nós sempre falamos no final. Temos que fazer esta interrupção em meio a esta mensagem devido à exiguidade do nosso tempo. Mas amanhã você está convidado a ouvir a conclusão. Nós dividimos esta mensagem em 3 partes para que você possa realmente ficar com a conclusão amanhã diante desta afirmação. Em quem, ou desta pergunta, melhor diria, em quem o cristão deve votar? Espero que todos tenham sido esclarecidos, esta palavra tenha derramado luz no seu coração e você realmente, como cristão, né? Estou falando como evangélico, deve se posicionar diante das nossas convicções. Não é apenas uma situação religiosa, até porque quem for eleito, seja quem for, vai ser presidente de todos os brasileiros, até de ateus. Então nós, como cristãos, temos que ter a nossa posição, temos que ter o nosso posicionamento e nós não podemos abrir mão disso, né? Então eu espero que os amigos que estão conosco entendam a nossa palavra de esclarecimento diante desta tese. Agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.